Etnia e raça. Etnia significa grupo biológico e culturalmente homogêneo, do grego ethnos, povo que tem o mesmo ethos, costume, incluindo língua, raça, religião e etc. O termo não é sinônimo de raça, pois a palavra raça tem um sentido exclusivamente biológico. Um grupo étnico é um grupo de pessoas que se identificam umas com as outras, ou são identificadas como tal por terceiros, com base em semelhanças culturais ou biológicas, ou ambas, reais ou presumidas. Tal como os conceitos de raça e nação, o de etnicidade desenvolveu-se no contexto da expansão colonial europeia, quando o mercantilismo e o capitalismo promoviam movimentações globais de populações ao mesmo tempo que as fronteiras dos estados eram definidas mais clara e rigidamente. Os grupos étnicos às vezes são sujeitos às atitudes e às ações preconceituosas do Estado ou dos seus membros. No século XX, os povos começaram a discutir que conflitos entre grupos étnicos ou entre membros de um grupo étnico e o Estado podem e devem ser resolvidos de duas maneiras. Alguns, como Jürgen Habermas e Bruce Berry, discutiram que a legitimidade dos Estados modernos deve ser baseada em uma noção de direitos políticos para sujeitos individuais e autônomos. De acordo com este ponto de vista, o Estado não pode reconhecer a identidade étnica nacional ou racial e deve, preferivelmente, reforçar a igualdade política e legal de todos os indivíduos. Outros, como Charles Taylor e William Kymlicka, argumentaram que a noção do indivíduo autônomo é ela própria de um construto cultural e que não é nem possível nem correto tratar povos como indivíduos autônomos. De acordo com esta opinião, os Estados devem reconhecer a identidade étnica e desenvolver processos nos quais as necessidades particulares dos grupos étnicos possam ser levadas em conta no contexto de um Estado-nação. Durante a colonização, as miscigenações dessas etnias originaram 3 tipos de mestiços: mulato, mestiço de negro com branco; caboclo, mestiço de índio com branco; cafuso, mestiço de índio com negro. A raça é um conceito que obedece diversos parâmetros para classificar diferentes populações de uma mesma espécie biológica, de acordo com suas características genéticas ou fenotípicas. É comum falar-se das raças de cães ou de outros animais. A antropologia, entre os séculos 17 e 20, usou igualmente várias classificações de grupos humanos, no que é conhecido como raças humanas. Mas, desde que se utilizaram os métodos genéticos para estudar populações humanas, essas classificações e o próprio conceito de raças humanas deixaram de ser utilizados, persistindo o uso do termo apenas na política, quando se pede igualdade racial, ou na legislação, quando se faz uma pesquisa do IBGE, divulgada em 22 de julho de 2011, revelou que a maioria dos brasileiros acredita que a cor e a raça do indivíduo influenciam o trabalho e a vida cotidiana das pessoas. O termo raça ainda é aceito normalmente para designar as variedades de animais domésticos e animais de criação, como o gado, Nelore, Gir e Zebu. Fala-se em preconceito de raça, como a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que instituiu no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial. Um conceito alternativo e sinônimo é o de etnia. Genocídio e etnocídio. O genocídio e o etnocídio, embora diferentes, estão relacionados, pois o primeiro trata do extermínio sistemático de um povo, enquanto o segundo é o extermínio de uma cultura. O ato de destruir por meio do assassinato em massa de um grupo humano ou etnia é denominado genocídio. Já o ato de destruir qualquer traço remanescente de uma cultura, seja material como símbolos ou obras artísticas que possuem representação cultural, seja imaterial como uma língua ou uma crença religiosa, é denominado etnocídio ou genocídio cultural. O etnocídio, no entanto, não precisa ser necessariamente planejado para que ocorra, já que o processo de aculturação vivido por um povo sob o domínio de outro pode enfraquecer costumes e crenças originários daquela população. Apesar de ter sido uma prática relativamente comum no decorrer de toda a história humana, é na história mais recente que temos os exemplos mais claros e bem mais documentados. Holocausto. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que o maior e mais bem documentado genocídio aconteceu, o assassinato em massa de mais de 20 milhões de pessoas, entre escravos, ciganos, judeus, comunistas, deficientes e homossexuais. Foi um dos maiores atos de assassinato sistemáticos já vistos até hoje. Em meio à solução final de Hitler, estava a destruição da memória e do patrimônio cultural dos povos vítimas do seu plano de limpeza étnica. Novamente, um ato de genocídio era acompanhado de etnocídio. Genocídios no Brasil. No Brasil também temos exemplos de genocídios e etnocídios.
O maior deles está relacionado com a abordagem do Estado com a população indígena, que, no decorrer da história do país, foi perseguida, retirada de suas terras e destituída de qualquer direito sobre a sua própria cultura. Estima-se que durante o período colonial, cerca de 5 milhões de indivíduos viviam no território brasileiro. Atualmente, segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, a população indígena é de pouco mais de 800 mil pessoas. Os trabalhos realizados pelo governo, a partir da Constituição de 1988, ganharam alguma força nos últimos anos, e órgãos como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, criada em 1967, que tem como função proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, serviram para mediar e representar as necessidades da população indígena. Assimilação. No âmbito da sociologia e das ciências sociais em geral, o termo assimilação designa um processo pelo qual indivíduos e grupos de indivíduos diferentes aceitam e adquirem padrões comportamentais, tradições, sentimentos e atitudes de outra sociedade culturalmente diferente. É um ajustamento interno do próprio indivíduo ou grupo e constitui um indício de integração sociocultural, ocorrendo geralmente nas populações que reúnem grupos diferentes. Distingue-se, portanto, da acomodação, no qual existe um ajustamento de comportamentos, mas apenas externo ao indivíduo ou grupo. Robert Park, um importante sociólogo norte-americano que se destacou pelos seus estudos em relações de raça, migração, assimilação, movimentos sociais, etc., descreveu 4 etapas no processo de interação entre os imigrantes e a sociedade de acolhimento: contatos, competição, adaptação e assimilação. Raramente a assimilação é completa, mantendo-se quase sempre algumas características próprias de cada grupo. O grau e facilidade com que se realiza a assimilação depende essencialmente das características do grupo minoritário. Casamentos interculturais, aceitação social, exercício de direitos de cidadania e, entre outros, são elementos facilitadores do processo de assimilação, que dependem essencialmente das características dos grupos em causa. Segregação. Segregação é o processo de dissociação mediante a qual indivíduos e grupos perdem o contato físico e social com outros indivíduos e grupos. Essa separação ou distância social e física é oriunda de fatores biológicos e sociais, como raça, riqueza, educação, religião, profissão, nacionalidade, entre outros. Segregação racial. Segregação racial é uma política que objetiva separar ou isolar no seio de uma sociedade as minorias raciais ou um grupo étnico específico. Na segregação racial, os indivíduos ficam restritos a uma região delimitada ou são criadas barreiras de comunicação social. Na segregação racial, as pessoas ficam impedidas de usufruir de seus direitos dentro da sociedade. Um dos maiores exemplos de segregação racial foi o Apartheid, que ocorreu na África do Sul, onde os negros eram discriminados e foram criadas leis para não frequentar os mesmos ambientes que os brancos. Depois dos séculos, sob a liderança de Nelson Mandela, a luta contra o Apartheid foi vitoriosa. Segregação espacial e urbana. A segregação espacial e urbana é quando as classes sociais ficam concentradas em determinadas regiões ou bairros de uma cidade. Essa segregação ocorre em locais onde há uma grande diferença de renda entre os grupos. Uns possuem todas as condições de moradia e serviços e outros não possuem nada parecido.